começo esse bate-papo para a gente aproveitar o máximo da experiência das minhas convidadas, perguntando para a Aline. O que te levou, Aline, a considerar uma transição de carreira? Como é que foi esse processo? Olha, Otávio, na verdade eu sou especialista não só profissionalmente, mas vivenciando várias transições de carreira. Eu passei por algumas transições aí na minha carreira, transições de área, transições de segmento e transitando do mundo corporativo para empreender, né, no meu negócio onde eu atuo há 7 anos. Bom, o que me levou a trabalhar com felicidade profissional, a ajudar profissionais insatisfeitos com a carreira, Otávio, é justamente o fato de eu ter vivido isso na minha vida, né? Eu trabalhei aí durante 15 anos no mundo corporativo. Em uma dessas experiências, eu realmente não gostava do que eu fazia, não me sentia bem, não me sentia realizada, e foi o que me motivou a realizar a minha transição de carreira e hoje trabalhar com isso. Então, o que me levou a isso foi justamente não estar feliz, não estar realizada, sentir que o que eu fazia naquela época não fazia sentido para a minha vida pessoal e profissional. Então, foi durante essa busca, esse processo de entender o que faria sentido para mim, o que me realizaria e o que me faria feliz, que eu cheguei onde eu estou hoje. Muito legal, muito legal. E interessante essa sua perspectiva, Aline, porque você viveu a transição na carne, né? E hoje você consegue dar o suporte, o assessoramento para os seus clientes. Muito legal mesmo. E você, Priscila, como é que foi como é que você considerou, puxa, chegou o meu momento de passar para o lado de lá, de empreender? Como é que foi essa jornada para você? Gente, eu nunca pensei em fazer uma transição de carreira. Eu vivi no mundo CLT por 22 anos, precisamente 20 anos no ramo de call center, e eu era muito feliz com o que eu fazia. Só que nenhum sonho dura para sempre, né? Eu, depois de 16 anos na mesma empresa, eu fui desligada, e aí bateu todo aquele medo de você não conseguir se recolocar. Eu já estava com 40 anos, completando naquele ano, e eu vim para o LinkedIn com o intuito de buscar novas oportunidades. E descobri que aqui existia umas possibilidades de colocar em prática tudo que eu tinha aprendido de gestão de pessoas, de processo seletivo, de uma forma diferente. Eu voltei para o mercado, estava extremamente satisfeita, não era a oportunidade em que eu buscava, e eu tomei a decisão de empreender. Eu digo, e isso vai ser um capítulo do livro que eu lanço daqui a 2 semanas em São Paulo, em que eu falo que empreender para mim foi como me jogar do penhasco sem pensar se eu teria paraquedas para me segurar. Então, eu tomei a decisão, avisei a família, criei todo um movimento para que desse certo essa atitude de empreender, mas dizer que eu pensava, era um movimento, era algo que eu tinha feito, não. Foi uma necessidade que eu vi para me satisfazer. A linha aqui fala de felicidade no trabalho. Apesar de eu ser feliz, eu descobri com o meu desligamento que eu não era completa. E com a transição de carreira que eu fiz, né, primeiro fazendo alguns serviços avulsos, depois atuando como mentora e ajudando já vários profissionais que eu ajudei, e agora muito mais focada nas mulheres, eu entendi que esse é meu propósito, sabe? Isso é o que me satisfaz, esse é que faz aquele olhinho brilhar quando a gente é satisfeito com aquilo que a gente realiza. Então, a transição, para mim, foi mais um encontro, um me achar. Não sei se para a Aline foi assim também, mas a sensação que eu tenho hoje, se eu tivesse que resumir em uma palavra, foi me encontrar com uma Priscila que eu sequer conhecia, que ela existia. Bem legal, bem legal. E vocês sabem que no meu caso, eu nem sei se estou em transição de carreira ou não. Assim como a Priscila falou, eu adoro o que eu faço. Eu sou executivo numa multinacional, numa cidade que se chama Diadema, aqui do ladinho de São Paulo. Eu tenho equipes de multifuncionais, eu lido com clientes, assistência técnica, introduzir produto novo. Eu adoro o que eu faço, viajo e tal. Puxa, a minha vida é bárbara. Mas alguns anos atrás eu me dei conta do seguinte, puxa, peraí, será que é isso que eu quero continuar fazendo até me aposentar? Então eu pensei, puxa, calma, será que eu não posso agregar outras competências?
Será que eu não posso trazer outras experiências para essa carreira de executivo do Otávio? E daí começou a minha jornada, com o meu canal do YouTube em 19, depois o meu podcast em 2020, uma presença mais forte no LinkedIn desde o ano passado, e a criação da minha jornada de desenvolvimento de soft skills, em que eu ajudo os meus clientes a trabalharem competências comportamentais, e aí vamos falar de inteligência emocional, vamos falar de comunicação, vamos falar de uma série de habilidades e competências que acaba, cada cliente meu me ensina um monte de coisa. E isso que eu vou aprendendo com eles e com elas, eu uso na fábrica, eu uso no podcast, eu uso nos bate-papos que eu tenho aqui com os meus convidados, como hoje. O meu momento é mais ou menos esse. Então, não tenho certeza se estou em transição, se sou a transição de carne e osso, mas o fato é que eu acho que nós temos que sempre nos reinventar. Me parece que nesse momento que a gente vive, faz sentido, Aline, nesse momento que a gente vive, ficar parado significa que você vai andando para trás, né? Porque todo mundo vai indo para frente, você fica parado, né? Ou parada, né? Como é que você vê isso, Aline? Como é que você vê se reinventar nesse processo de transição? Extremamente importante, né, Otávio e Priscila? Porque eu gosto muito de uma frase que fala assim, ou você está crescendo, ou você está morrendo, né? Como o Otávio falou, andando para trás. E no mercado atual, que é extremamente competitivo, as coisas mudam o tempo todo de uma forma muito rápida, né? Eu acho que isso aconteceu aí depois da pandemia e veio para mostrar o quanto o mercado está sempre em movimento. Então, ou você entra nesse movimento também, né? E aí eu falo sobre uma capacidade, uma habilidade que é a melhoria contínua, ou você fica para trás, né? Porque as coisas estão acontecendo, o mercado está exigente, né? A régua está muito alta. Então, se você para, você acaba ficando para trás. Essa reinvenção, essa melhoria contínua, você está sempre buscando, como a Priscila mesmo falou, né? O negócio foi acontecendo, surgiu, ela estava se movimentando e surgiu ali uma oportunidade. O Otávio também, a gente tinha tudo para estar confortável, né? Muitas vezes a gente tem tudo para entrar ali na zona de acomodação, mas é justamente você estar em movimento, melhoria contínua, buscar ser melhor, buscar evoluir, que faz com que se abram oportunidades. Faz sentido, gente? Eu acho que sim. Como é que você vê, Priscila, essa questão? Porque a grande verdade, assim como eu era estagiário. Eu era o estagiário que virou o primeiro homem da companhia. Minha carteira de trabalho tem um carimbo só, né? Inclusive, isso por muito tempo, isso me machucou profundamente, vocês nem imaginam. Isso para mim era a morte. Hoje eu converso aqui com naturalidade, mas eu até escondia. Isso era um assunto meio velado dentro de mim, né? Hoje nem tanto. Mas como é que você vê, Priscila? Você que também teve muitos anos na mesma empresa, né? Sim. A verdade é que, veja se você concorda com esse meu raciocínio. Estando muitos anos na mesma empresa, é mais difícil a gente se reinventar do que quando a gente se joga para o mercado, você não acha? Vou falar que depende. E por que depende? Depende do que a pessoa busca para a carreira. Eu tive 16 anos numa empresa, onde eu fiquei 2 anos como operadora, fiquei 8 anos como supervisora, e o restante como coordenadora de operações. Nossa, Priscila, caramba, você ficou 8 anos como supervisora. 7 anos foram fazendo projetos extremamente diferentes e com desafios diferentes. Apesar de estar no cargo como supervisora, né, eu me desafiei, aprendi, criei projetos, fiz esse movimento. E depois, no último ano, é que eu me senti estagnada. Porque eu não tinha mais o que gerir, eu não tinha mais o que fazer crescer, a minha empresa, meu processo, meu projeto, né, meu produto estava mudando, e foi quando eu fiz um movimento que eu falei assim, não, eu acho que agora é o momento de ser promovida a coordenadora. Então, foram 7 anos em um mesmo cargo crescendo. A maioria das pessoas que ficam hoje muito tempo em suas carreiras, elas simplesmente perdem a sua identidade profissional. Elas simplesmente trabalham. Elas viram o que um livro que eu li chama de um profissional tarefeiro. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tenho 10 anos de experiência. 10 anos de experiência, para mim, faz com que eu entenda que ele trabalhou durante 10 anos, realizou muita coisa durante 10 anos e aprendeu muita coisa durante os 10 anos. Só que normalmente não é assim.
Normalmente ele aprendeu nos primeiros 2 e nos outros 8, ele só refez, ele só repetiu o que ele aprendeu. E aí não cabe a gente falar de experiência, porque experiência ela está muito mais voltada a desafios, projetos, o que você trabalha, do que a realização do teu trabalho em si. Então, por isso que eu falo que depende. Ficar muito tempo em uma companhia, se você for uma pessoa que vê aquilo como uma boia de salvação, talvez, ou eu não preciso crescer mais daqui, eu não preciso cuidar da minha marca pessoal, que é o hoje que eu posiciono muito no LinkedIn, você vai se tornar um trabalhador obsoleto, aonde quando você sair, se você sair, o mercado ele não vai te absorver. Por quê? Você não estudou, você não aprendeu coisas novas, você não se atualizou, você simplesmente perdeu a sua identidade, não cuidou da sua carreira e se preocupou apenas em trabalhar. A Aline falou uma coisa que, falando sobre os profissionais, está todo mundo fazendo a mesma coisa. O mercado está acirrado, o mercado está difícil de ter oportunidades. Por quê? Porque a gente está seguindo a manada. Os profissionais estão muito medianos. Sabe aqueles alunos que chegavam na prova e falavam assim, quanto é que a gente tem que tirar para passar? 5,5? 6,5? As pessoas estão medianas. Um arroz com feijão bem feito, ele faz com que você se destaque. E no momento que você começa a sair da manada, do que todo mundo está fazendo, e você sobe esse patamar, já deixa de ser tão competitivo e passa a ser colaborativo. Porque ali as pessoas estão se ajudando, ali as pessoas estão aprendendo uma com as outras, as pessoas estão se indicando para outras vagas. Então, a reflexão é o tempo que você ficou na sua empresa, 6 anos, 5 anos, 10 anos, 15. Olha o caminho que você construiu de estagiário para o executivo que você fez hoje. O que você construiu? O que você trouxe de resultados? O quanto que você progrediu? O quanto que você ajudou outras pessoas a progredir? Se você fez tudo isso, tá ótimo a sua trajetória. Você tem como ser competitivo ainda no mercado. Se você apenas trabalhou e sequer sabe os resultados que você entregou, se é que você entregou alguma coisa, aí você precisa ligar teu alerta, porque você pode ter problemas.